Muito bom dia, turma. Tudo muito bom? Hoje, 8 da manhã de sexta-feira, dia 6. Vamos começar mais um dia. E hoje, encerrado o Clube do Livro ontem, já estamos de volta na academia, no horário quase normal, né? Antes costumava vir 5 da manhã, agora está sobrando essa janela entre 7 e 9 da manhã, onde que a gente fazia o Clube do Livro. Então vou levar vocês para dar um pulinho na academia comigo, dar uma esticada na perna. E hoje eu estou em dúvida se eu mostro para vocês algumas coisinhas que aconteceram essa semana, se eu falo mais de coisas no CPF que eu tenho vivido e que eu tenho que desembaraçar hoje, ou se eu conto umas coisas legais sobre sentenças de processos judiciais que impactam direto a vida de vocês. Vou pensar enquanto eu organizo tudo aqui e já já eu volto para contar com vocês. Bora carregar primeiro as malas e depois os pesos? Vão comigo? Saudade da época de faculdade, viu? De sair com 3 malas, com marmita, para levar terno para um lado, roupa de treino para o outro. Bora. Hoje vocês vão ver umas coisas legais. Uma das academias que eu treino, né? Eu treino em 2 ou 3, dentro de shopping. Então, quando a gente chega no shopping de manhã, assim, tipo 5 da manhã, 7 da manhã, 8 igual hoje, a gente vê o shopping sendo montado, né? Gente dando manutenção, gente pintando, gente que trabalhou a noite inteira e virou à noite. Então é massa. Bora, bora, bora. Quantos de vocês já viram shopping sendo varrido e encerado? Tem dia que a vontade maior, sinceramente, é entrar no parque infantil do que fazer treino na academia, viu? Hoje, por exemplo, só pela graça, subir a escada já conta como primeiro kart, pra gente já chegar lá, poder só bater ponto e ir embora? Se sim, essa parte eu faço bem feito. Bom dia, tudo bem? Amém, tudo ótimo também, obrigado. E aí, turma, bora? Pra quem tem filho aí, ó, dá pra ficar fazendo as comprinhas enquanto a molecada brinca. Já cansei, tá? Se não fosse o trauma recente de elevador, confesso pra vocês que eu não tava dando esse gás aqui não. Mas já tem 30 dias que eu tô só pelas escadas. Esses dias fui no consultório médico, 18º andar. Demorei 15 minutos para subir as escadas para chegar na médica. Fiquei 30 minutos da consulta, molhado, suado, tentando secar. Ai, preço da fama, né? Valendo. Irmão, bom dia, bom? E aí, João, como é que vocês estão hoje, beleza? Graças ao bom Deus, em paz, e você? Levar vocês como convidado, eu tenho que pagar uma diária para levar vocês como convidados. Esqueci meu fone. Menos mal que vocês estão aqui hoje, que eu vou conversar com vocês, porque vai faltar o que eu ouvi. Não tem ninguém aqui do lado hoje. Turma, tô pensando em contar para vocês um pouquinho de uns resultados vitoriosos que nós tivemos aqui essa semana, porque muito disso gera dúvida para vocês na prática. Por um exemplo, quando eu vou dar treinamento comercial para as associações, é comum o pessoal, né, do comercial aí, que eu acredito que sejam vocês que mais me assistam, questionar: é certo a associação negar um associado só porque estava com a CNH vencida, suspensa ou cassada? É certo negar um sinistro porque ele passou em parada obrigatória? E muitos de vocês não entendem, né, a regra por trás disso. Antes de falar especificamente desses casos, vou explicar para vocês como é que funciona. Seguradora e associação de proteção veicular é um negócio matemático. Então funciona assim: se as pessoas pagam 100 e usam 110, o negócio quebra. Então, qual que é a ideia? Se tem gente suficiente pagando para compor um fundo ali de 100, o ideal, ou seja, o saudável, o sustentável, é que o uso seja menor do que 100. Parece óbvio, né? Pois é.
Tendo em vista isso, desde 1808, quando as seguradoras chegaram no Brasil, já vem do mundo, desde 1500, depois vocês pesquisam essa história, ou se quiser, deixa no comentário que eu faço questão de compartilhar com vocês, sempre existiram cálculos atuariais que demonstram qual que é o percentual de probabilidade estatística das coisas acontecerem. Então, por exemplo, qual que é a probabilidade de uma pessoa de 36 anos num Jeep Compass azul bater o carro? X. E qual que é a probabilidade de uma pessoa de 36 anos num Jeep azul bater sem CNH? Y. Tudo isso já é descontado da conta. Ou seja, no cálculo que fundamenta os preços, já tem ali os casos que vão acontecer e que vão ser negados. Por quê? Se fosse aprovado absolutamente tudo, que é o que a gente queria, né, para manter o nosso associado satisfeito, basicamente ficaria muito mais caro. E esse negócio não ficaria de pé. Então, seguro e proteção veicular é igualzinho andar numa linha de puro desequilíbrio, de que você tem direito, mas você tem uma série de regras para esse seu direito valer. Dito isso, acreditando que vocês são maduros o suficiente para entender, né, que quem remunera vocês é a associação, é a seguradora e não o associado, inevitavelmente essa queda de braço é necessária para a gente só pagar o que tem que ser pago. Sabe qual que é a vantagem, turma, da gente ser reto e profissional, pagando só o que tem que ser pago? O dia que você estiver em acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e em acordo com o regulamento, você vai ser pago. Sabe por quê? Porque vai ter caixa exatamente para sanar o seu caso. Ou seja, se estava bêbado, se estava drogado, se estava sem CNH, se estava com o licenciamento do carro atrasado, sem CNH, sem a CNH para aquele perfil de veículo que você está conduzindo, a pessoa não vai receber. Mas já você, que certamente vai estar fazendo tudo certo, pode colocar esse coraçãozinho em paz, porque você vai receber. Vou falar sobre poucos casos aqui com você, são 5 no total, acho que vou falar sobre 3, só para ilustrar melhor. O primeiro aconteceu aqui em Pará de Minas. Foi um caso de um associado que bateu o caminhão em alta velocidade. Porém, a gente não conseguiu, através do rastreador, que deu alguma pane no momento, identificar qual que era a velocidade dele. Porém, a gente identificou que esse associado retirou o tacógrafo dele imediatamente depois do fato. Sendo que todo mundo sabe, né, que tem regras específicas para quem dirige caminhão, veículo de carga, etc., onde a polícia deveria periciar esse item e deveria constar no boletim de ocorrência a perícia que foi feita. Então a associação foi muito diligente, nós orientamos, foram atrás da polícia, fizeram sindicância e conseguiram comprovar que esse tacógrafo foi retirado pelo associado. Ou seja, a única prova possível para identificar que ele estava certo ou errado foi extraída, foi subtraída por ele, não deixando nem a autoridade policial, nem a associação fazer a investigação da maneira correta. É o típico caso que todo mundo pensaria, não dá para negar, se o cara levou a prova, a gente não tem prova, ele não é obrigado a comprovar nada contra si mesmo, vocês estão certos. A diferença é que a maneira que a gente conduz isso na justiça, fazendo perguntas, levando testemunhas, trazendo novos fatos para confrontar a versão do associado, faz com que o juiz entenda, né, a nosso favor e, infelizmente, contra o associado. Nesse caso foi legal, porque além dos R$106 mil de economia, né, que seria a indenização da batida desse caminhão, ainda teve o fato de que esse caminhão está num pátio há 2 ou 3 anos, já deve ter gastado aí uns R$20 mil de diária de pátio, e nós, além de defender a associação e ganhar, né, esses R$106 mil, a gente ganhou os R$20 mil equivalente às diárias do pátio que a gente tem pago desde então. Então você, diretor de associação, que tem muito medo de sustentar uma negativa, cara, só te sobra medo porque te falta um bom jurídico. Primeiro, para te orientar. Segundo, para construir um bom regulamento. Terceiro, para te dar suporte na hora que esse sinistro acontece, para que aí sim, quando fechar o último elo da corrente, que é o processo judicial, você consiga ficar em paz. Basicamente, R$106 mil economizado para o cliente, mais R$20 mil de ressarcimento pelas despesas, né, da guarda do veículo. É um caso muito bom, né? Vou trazer um outro caso aqui para vocês, que também é polêmico para danar, que muita gente questionaria se deve ou não ser pago, sobre inadimplência. Associado, esse de Minas Gerais, associado que não pediu cancelamento, simplesmente parou de pagar e lá na frente teve o nome negativado. Ganhamos em primeira e em segunda instância, onde que nós fomos, né, libertos aí de qualquer dano moral e de qualquer coisa do tipo. Ou seja,
associado achava que não tinha que seguir o nosso rito de cancelamento, que ele podia só sair e entrar para outra associação, reivindicou dano moral, mais, né, alguns danos referentes aí ao prejuízo que ele teve pela negativação do nome, e está aqui. Mantida a legalidade da cobrança, negativação legítima, não havendo qualquer dano moral indenizável. Resultado, mais uma atuação técnica e firme de nossa parte. Bom demais, né? Sobre esse caso, o que eu tenho a dizer? Pessoal, hoje eu tenho visto, né, que analista de sinistro em associação virou especialista em reparo automotivo. Não entende de sinistro de maneira geral. O que eu quero dizer? Não adianta pensar só em levar carro para oficina e consertar. Não adianta, levando o carro para oficina, só trocar peça. Tem coisa técnica por trás disso. Eu entendo vocês, tá? Eu entendo, por exemplo, que não existe um curso técnico para você se tornar um bom analista de sinistro, um bom regulador, um bom orçamentista. Não existe. Mas cá entre nós, não existir não é fundamento para você fazer e fazer mal feito. Então, a gente tem que entender a parte documental, os treinamentos que a GNA dão sobre isso também, os indicativos de fraude, colocar toda a inteligência, pegar todos os casos da associação, colocar na inteligência artificial e tentar fazer uma análise preditiva, justamente para que vocês consigam analisar o sinistro de forma satisfatória, talvez até antes mesmo dele acontecer. Então, já cientes, né, que, exemplo besta, um Civic SI bate num Jetta TSI numa madrugada de sábado para domingo às 4 da manhã. Porra, já dava para presumir que estava em alta velocidade, já dava para presumir que estava batendo pega, já dava para questionar se não tinha ali alguma coisa de álcool, drogas, etc. envolvido. Então, antes mesmo de abrir o processo de um sinistro, quando o associado chega, né, e reivindica aí o benefício, você já tem que ter essa análise, para quando chegar a documentação, você só encaixar essa documentação, né, no conhecimento que você já tem, que aí sim, você garante essa economia para a associação. E eu já conheço muita associação, inclusive, que tem ficado com comissionamento em caso de economia por parte dos sindicantes. Vocês acreditam? Legal demais, né? Ótimo. Vamos falar mais um último caso aqui para eu já liberar vocês e focar no meu treino. Esse caso aqui é lá de Uberlândia, nossos amigos da Tria de Proteção. Ah, esse é muito importante, pessoal. Ninguém entende a diferença de furto simples e furto qualificado. E pra gente que é advogado, é uma coisa bem básica. A gente aprende logo no início da faculdade e a aplicação prática disso é assim, porra, simplérrima e muita gente está pagando coisa que não devia. Em tese, furto simples é basicamente quando você acessa um bem de uma outra pessoa sem ter que romper qualquer obstáculo. Gabriel, como que aconteceria um furto simples em se tratando de um veículo? Se eu deixo meu carro aqui no estacionamento com o vidro aberto, com a porta aberta, com a chave dentro, isso é um furto simples. O que a gente identificou lá atrás? Eu tenho muito cliente que passa apertado. Eu tenho um cliente específico que ele tem 100 processos judiciais por conta de furto simples que ele não tinha previsto no seu regulamento. E aí, nesse caso, ganhamos um processo, por quê? Regulamento da associação feito, revisado e, né, mantido sempre que possível por nós, informando que furto simples não será coberto. Foi previsto nesse caso, conseguimos documentar de que de fato o associado contribuiu com o evento a partir do momento que ele deixa esse carro aberto e não coloca qualquer obstáculo para que fosse rompido. E aí, para você ver, mais economia de R$50 mil sobre furto simples. E aí na sua associação, vocês já estão com isso tudo bem documentado? Esse nível de informação já é óbvio para vocês quando eu falo? Se for, faz melhor. Compartilha para alguém que você acha que não sabe tanto. Se você é consultor, manda para a turma do time interno. Se você é do time interno, manda para os consultores para eles terem essa outra visão. E aqui, o que vai ficando claro. Desempenho, performance, resultado, dinheiro no bolso nesse mercado não tem a ver com só vender, só analisar sinistro. Tem a ver com saber um pouco de tudo e saber como usar esse pouco de tudo a favor do que você tem que fazer aí na sua pauta diária. Seja vender mais, seja regular melhor o sinistro, seja dar melhor suporte para a sua diretoria tomar decisões até de expansão. Se você tem essa tranquilidade que o regulamento só cobre determinadas coisas, pensa comigo, muito mais fácil virar para o seu líder e falar: por que a gente não expande em tal região onde isso não acontece? Por que a gente não tenta procurar mais Hilux, tendo em vista que, não é uma dica não, tá? Hilux é o que mais rouba no Brasil, então é horrível. Mas, suponhamos, né, que você identificasse na sua análise preditiva que Hilux é o item que mais dá retorno financeiro, que mais paga mensalidade, que menos gasta na hora do sinistro, e aí o time comercial começar a crescer e montar suas estratégias com base na sua devolutiva. Fundamento, pessoal, parar de pensar de forma passiva, aguardando alguém fazer alguma coisa por você e pensar de forma ativa. Você criar o conhecimento que vai ser a base do crescimento e do resultado da sua operação. Então, deixa eu acabar aqui e já vamos arrumar para subir para o escritório e a gente se vê novamente. Valeu? Bora!
turma. Skin nova ativada. Hora de salvar as associações e o mundo. Vocês aí já fizeram seus imensos? Partiu! Muito bom dia, turma. Hoje eu vou ministrar um treinamento aqui para o pessoal, onde eu vou tentar mostrar para eles a delimitação dos papéis dos atores processuais. Tem muito advogado que quer ser juiz, tem muito advogado que quer ser parte e acaba esquecendo, no final das contas, de ser advogado. Então é uma delimitação de papéis dentro do processo judicial e qual é o papel do advogado. Eu já leio decisões judiciais desfavoráveis pensando onde eu vou recorrer. Ela está errada, ela está errada. 100% errada. Como não existe, como o direito não é uma ciência exata, o certo ou errado é a linha argumentativa. Se eu tenho um argumento para discordar do que está sendo dito, a decisão está errada. No final, pode ser que o meu resultado não seja favorável, né? Porque as instâncias elas acabam. Então, a decisão ela vai sendo levada a instâncias superiores e vai sendo discutida. Ao final, só tem uma solução, né? A gente lembra muito bem na faculdade que fala que o direito não é sinônimo de justiça, né? A decisão judicial ela não é justa. Ela é favorável para uma parte. Para outra parte, a parte que perdeu, ela vai ser sempre injusta. Então, direito e justiça, nesse aspecto, eles não coincidem. Então, se eu leio uma decisão e ela me é desfavorável, ela está errada para mim. Então, assim, eu tenho percebido da parte da maioria de vocês, e não é um defeito, é uma condição mesmo, de ler as decisões judiciais de forma muito passiva, aceitando, concordando. A maioria dos servidores públicos que estão envolvidos no judiciário, os juízes, os assessores, são pessoas que têm uma escrita boa mesmo, sabem escrever, sabem concatenar ideias, sabem desenvolver o argumento, sabem. Então geralmente, 80% das vezes, 75% das vezes, são decisões bem escritas mesmo. O que não quer dizer que a gente vai concordar. Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é para esse inconformismo. A gente se depare com uma situação e a gente fica pensando no todo. Nossa, mas o judiciário, nossa, mas e o oficial de justiça? Quando, na verdade, a gente tem que pensar só o que a gente tem que fazer, e que é o nosso papel. Esse exemplo aqui foi o seguinte. A gente, justiça, qualquer coisa que o juiz falar, você tem baseado no CPC. Se ele indeferir, se ele disser que é obrigação da parte providenciar, levar independente de intimação, o que ele quiser decidir lá na hora, deixa ele decidir. Se a CPC está do nosso lado, a decisão que não nos for favorável, a gente vai fazer o quê? A gente vai recorrer. Então, a preocupação, não vai dar tempo, não é nossa, não é do advogado. A obrigação do advogado é fazer o que está na lei e o que for melhor para o seu cliente. Já é sobre a pauta? Já é sobre a pauta. Deixa a gente só mostrar o que ela queria, só para não perder. Gente, vocês vão chorar junto comigo. Chorar é difícil, hein, às vezes. Quer trocar de lugar comigo? Não, tô confortável. Você se incomoda de ficar do meu lado? Não. Oh. Tome. Não, galera. Você só ia estar mais perto aqui. Não, quero não. Não gosto de ficar perto do meu, não. E ainda vou mostrar, tá? Vem cá, Vem, Stephanie. Ser mulher é Caralho! Quem fez isso? É enfrentar desafios que muitas vezes ninguém vê. E ainda assim seguir em frente. Tá ou não. E a gente já tinha uma dúvida anterior, até uma sementinha você mesmo tinha plantado, achando que a gente não estava sendo eficiente. Sim. Que a gente é muito mais gente do que tarefas, do que demandas. Aí essa foi a premissa e a gente começou a pensar. Aí a primeira coisa que a gente Eu não acho que precisa contratar, a gente já estruturou chegou a essa forma, chegou nessa conclusão. Mas eu queria só colocar aqui, as demandas variam mesmo. Eu acho que teve muito da gente começar a lançar pro dia. A calma que a gente tem agora, a gente adiantou muita coisa. Antes da publicação, a gente cumpriu. As publicações de hoje estão indo para amanhã. Uhum. E aí deu uma adiantada e a gente passou por 3 semanas com muita demanda. E agora os processos precisam caminhar depois da nossa atuação. Individualmente o problema. Então, eu não quero resolver um problema desse.
o escritório, tá? E é onde que eu te peço ajuda. Eu quero que a gente resolva o problema. Então, começou a acontecer qualquer gargalo em qualquer coisa. Beleza. Pausa na hora e tenta levar para o Daniel uma compreensão de que se esse tempo que vocês estão gastando para resolver aquele problema, numa próxima vez que acontecer esse problema, se essa resolução já está pronta. Ou se vocês estão focando micro e isso só vai caber para aquele caso, para aquela pessoa. O dia de hoje foi assim. Começamos com a academia, fizemos reunião em cliente, reunião interna e espero ter contribuído em mais um dia de vocês. Fiquem com Deus, bom final de semana. Lembra de comentar aqui? Lembra de compartilhar com seu amigo que trabalha com você em associação e precisa saber um pouquinho do que a gente faz aqui dentro. Valeu, tchau, obrigado. Tchau, obrigado.